Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 760. Uma cobra presa entre os lobos. Autor: Victor Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Alguns dias se passaram desde que Victor chegou a Samar, o planeta dos lobisomens, e as mudanças que sua presença trouxe começaram a se manifestar. Fenrir, o primeiro príncipe dos lobisomens, teve seus pertences e toda sua facção destruída com um único movimento de Taz e Volk. Planejar usurpar o poder era algo que Volk apoiava totalmente, afinal, a competição gera progresso. No entanto, a forma desonesta com que Fenrir conduziu suas ações, usando uma organização completamente desconhecida para ganhar poder em troca de usar os lobisomens como uma ferramenta para essa organização, era inaceitável. Esse não era o comportamento esperado de alguém que aspirava a ser rei. Com apenas um divertido jogo de palavras, Victor minou com sucesso a influência da organização New Dawn em Samar, deixando a organização extremamente insatisfeita com a perda de poder. Taz estava extremamente chateada com seu filho mais velho, mas não apenas chateada. Ela também ficou desapontada. E, de certa forma, a decepção era pior do que a simples irritação. Apesar de não ser um dos mais talentosos, Fenrir era bastante competente no que fazia e muitas vezes apoiava Taza quando ela precisava. Era uma pena que ele tivesse se apressado e feito uma coisa tão tola. Lobisomens não eram subordinados de ninguém. Eles eram pessoas independentes e possuíam sua própria soberania. O ato desprezível de Fenrir de buscar apoio de uma organização desconhecida em troca de usar lobisomens como ferramenta nada mais era do que uma armadilha para fornecer a essa organização mais influência em Samar. E o Volk? Como ele reagiu? Bem, da pior maneira possível. A única razão pela qual ele não matou o filho naquele momento foi porque Taza deteve e disse que cuidaria dele. Essas palavras fizeram Fenrir estremecer. De certa forma, ele preferia ter uma morte rápida nas mãos de seu pai do que cair nas mãos de sua mãe. Saia do meu caminho, Taza. Aquele covarde cometeu o pior ato que um lobisomem da linhagem real pode cometer. Ele traiu sua própria espécie por ganância. Eu já disse que cuidaria dele. Taza respondeu, a expressão inalterada. Você não confia em mim neste assunto. Volk não disse nada. Ele apenas olhou sério para Taza. Se fosse antes, Volk teria recuado e confiado o problema a Taza, mas não desta vez. A razão? Taza já havia minado a autoridade de Volk 2 vezes em um curto período de tempo. E o rei dos lobisomens não gostou disso. Entendendo como a mente de Volk funcionava, Taza sabia que ele não iria desistir do assunto. Essa atitude a deixou internamente revoltada. Porque ele não confia em mim. Já não fiz o suficiente por este maldito país? Taza pensou. Se fosse antes, ela não teria pensado muito nisso. Afinal, ela estava acostumada com a atitude de Volk. No entanto, devido às recentes visitas noturnas de Victor, onde os dois conversavam sobre tudo, ela começou a questionar seu valor aos olhos de Volk. Por que ele não me trata melhor? Porque ele sempre sente a necessidade de me subjugar. Estar ao lado dele não é suficiente. Por que você não confia em mim? Aqueles pensamentos que ela escondia em seu coração começaram a aparecer com mais frequência em sua mente. Se fosse o Victor, ele não me trataria assim. Seus pensamentos voltaram involuntariamente para as noites anteriores, quando ela e Victor finalmente discutiram o livro escrito por um ex-amigo. Victor não sabia nada sobre esse amigo e simplesmente encontrou o livro na biblioteca do Clã da Neve e, ao aprender a ler a língua egípcia antiga, entendeu que contava a história de Taza da perspectiva de Unet Semet, uma mulher que Taza já considerou sua melhor amigo. Através deste livro, Victor descobriu a história de Taza, ainda que parcialmente, pois foi escrito do ponto de vista de Unet. Como era um livro sobre a história de Taza, Victor o devolveu a ela sem hesitar, afirmando que o livro estava de volta ao seu lugar. Taza sentiu calor ouvindo as palavras de Victor, e graças a este último encontro, ela nem piscou quando Victor apareceu de repente em seus aposentos privados à noite. Desde aquela noite,
Era comum os dois conversarem em particular sobre qualquer assunto que lhes viesse à cabeça. Era óbvio que eles haviam se aproximado mais do que antes. No entanto, apesar do companheirismo crescente, ela ainda não se sentia à vontade para falar sobre o seu passado. Afinal, era algo pessoal, e ela não gostava de falar dela mesma, o que Victor deixou claro entender e não insistiu no assunto. Assim, quanto mais Taz e Victor conversavam, mais ela percebia como era desvalorizada como mulher aos olhos de Volk. Ela não pôde deixar de notar a ironia da situação. O homem chamado Rei Demônio da Tirania era mais compreensivo e menos controlador daqueles em quem confiava do que o Rei dos Lobisomens, que só procurava subjugar a todos e só aceitava suas opiniões quando era o alfa que estava acima de todos os outros. Ignorando temporariamente seus pensamentos turbulentos, Taza se concentrou no problema imediato. Ele é minha responsabilidade, Volk. Vou lidar com ele, agora saia. Tazo decidiu, deixando de lado sua gentileza e tentando ser assertiva. Os olhos de Volk se intensificaram ao ouvir o tom de voz de Taza. 2 vezes antes. Mas agora, são 3 vezes. 3 vezes você minou minha autoridade, Taza Fenrir. Um poder verde opressivo começou a envolver o corpo de Volk. Taz ergueu uma sobrancelha e o poder verde, tingido de dourado, começou a cobrir seu corpo. Se eu disser que quero que ele morra, ele vai morrer. O poder explodiu do corpo de Volk em um pilar verde. O pelo preto começou a crescer em suas mãos e seu rosto ficou mais selvagem, transformando em uma imagem perfeita de uma fera feroz. A aparência de Taza também começou a mudar lentamente, com tatuagens pretas começando a aparecer em seus braços, pernas e rosto. Você afirma ser um rei, mas quer matar nossa única fonte de informação sobre esta organização? Os olhos verdes de Taza brilharam intensamente, seu rosto tornou-se mais animalesco e selvagem, seus dentes afiados e seu cabelo desgrenhado. Volk não avançou. Ele não havia perdido sua racionalidade e podia reconhecer a verdade nas palavras de Taza. A única coisa que incomodava era vê-la desafiando-o novamente em tão pouco tempo. Sua esposa estava mudando, tornando-se mais rebelde, e ele não sabia por quê. A possibilidade de alguém estar interferindo surgiu em sua mente, mas ele não sentiu o cheiro de nenhum homem perto de Taza, e seus espiões na facção dela também não relataram nada. Embora Volk não confiasse muito em seus espiões, pois sabia que Taza tinha controle absoluto sobre seus betas. Ela provavelmente só permitiu que esses espiões existissem para amenizar suas preocupações. Bem, eu vim aqui porque senti uma onda de poder, mas quem diria que a rainha e o rei estariam prestes a lutar? Todos na sala se viraram para a voz e viram um homem vestido inteiramente de preto. Alucard. Volk rosnou. Acho que você deveria dar uma olhada. Victor ignorou Volk e olhou para Taza. Oh! A transformação de Taza era muito diferente dos lobisomens comuns. Parecia que o fato de ela ser uma deusa influenciou ainda mais sua transformação. Em vez de chamá-la de forma de lobisomem, era mais correto chamá-la de forma divina. Cada deidade tinha uma forma divina, como Afrodite explicou. Foi a aparição original de um deus, uma forma na qual eles poderiam aproveitar todos os seus poderes. Esse sentimento é muito parecido com o que Inari demonstrou durante sua luta contra Skatashi. Taza não disse nada quando viu o olhar avaliador de Victor sobre ela. Por que você parou? Finja que nem estou aqui, você pode lutar quando quiser. Não quero me envolver nos assuntos de outro país. Só estou aqui para garantir que ele não escape. Victor estalou os dedos e um grito ecoou pela sala. Gá! Todos viraram a cabeça em direção ao grito e viram a visão de Fanir com metade do corpo congelado. Todos perceberam que estavam tão focados em Taz e Volk que, por um momento, Fanir quase escapou. Fanir virou o rosto e olhou para Victor. Você? Meu? Victor apontou para si mesmo, confuso. Seu sugador de sangue. Você realmente não podia ficar quieto em seu maldito planeta. Você só tinha que vir aqui e arruinar todos os meus planos? Tio. Os olhos violetas de Victor brilharam com malícia.
Instintivamente, todos ao seu redor aumentaram a guarda contra Victor, inclusive Taza. Eles sabiam instintivamente que um predador de ponta havia despertado e estava de olho em uma presa insignificante. Não só com Nightingale, mas também com Diablo. Você está em todo lugar, seu merda. Porque alguém como você precisa existir. Com um passo, Victor desapareceu e apareceu diante de Fanir. Ele olhou profundamente nos olhos do lobisomem e sorriu levemente. Diga-me, como se sente ao saber que todos os seus esforços foram desperdiçados com apenas algumas palavras minhas? Seus olhos violeta brilharam suavemente. Fanir abriu a boca para dizer mais vulgaridades a Victor, mas logo fechou a boca. Sua expressão de raiva desapareceu e uma expressão atordoada tomou seu lugar. Eu me sinto um lixo. Ó tio, por que você se sente assim? Eu tentei tanto, tive que lutar contra um pai ogro que se considera tão grande que não precisa pensar racionalmente, mas é tão inútil que não pode nem subjugar sua própria esposa. Um homem inútil que não surpreenderia-me se ele dormisse com seus betas mais leais. Desdém e impotência eram visíveis no rosto de Fanir. Volk cerrou os dentes e a intensidade da atmosfera ao redor deles tornou-se ainda mais opressiva. Ainda assim, nada disso afetou Victor ou Fanir, que sentiram, pela primeira vez, que não precisava mais conter ou suprimir seus sentimentos. Tive que lutar contra uma mãe que é cega demais para perceber que meu pai só a vê como uma ferramenta. Uma mulher sádica que só pensa em si mesma e ignora os filhos mais velhos, em favor de um filho caçula inútil, apenas porque algum enorme besta declarou que tinha potencial e permitiu que ele usasse seu nome. Aquele pirralho é tratado com mais respeito do que eu, o mais velho. Agora era a vez de Taza cerrar os dentes de raiva, não por causa dos insultos que seu filho dirigia a si mesma, mas porque ele desrespeitava Fenrir. Coitadinho. Você já sofreu tanto, não é? Provocou Victor. Uma expressão triste apareceu no rosto de Fanir, e as lágrimas começaram a cair. Tudo o que eu queria era o que era meu por direito, mas aquele maldito filho da puta do pai é um megalomaníaco bastardo que se agarra ao poder para sempre. Aquele babaca não sabe o que é aposentadoria. Quanto tempo ele pretende ficar no poder? Por que ter uma monarquia se você não tem interesse em passar o título para seus descendentes? Irritante filho da puta. Sem falar dessa sociedade caótica, uma sociedade criada por lobisomens como meu pai, que são apenas um bando de velhos eunucos que gostam de se manter no poder e não permitem que os jovens façam mudanças. Por causa da má administração do rei, a sociedade dos lobisomens parece um grande circo com várias eras entrelaçadas como uma abominação incompatível. Ah, entendi, meu amigo. Pode parecer incrível à primeira vista, mas por dentro é bem caótico e sem sentido, não é? Victor falava com compreensão, como se estivesse conversando com um amigo de infância. Oh, você me entende? Claro, Victor assentiu. Fanir suspirou. Se eu soubesse disso, teria me aproximado de você e pedido ajuda. Infelizmente, eu estava com muito medo. Você é um monstro assustador. Obrigado pelo elogio. Victor soltou uma risada genuína. Se eu tivesse entrado em contato com você antes, poderíamos tê-lo colocado como um dos líderes da organização. Assim, teríamos mais poder para lidar com o que nos espera no futuro. É o que nos espera no futuro. Isso é. Fanir tentou falar, mas sua voz não saiu nenhum som. Uma expressão estranha apareceu em seu rosto e ele parecia confuso. Não me lembro. O que foi mesmo? Victor estreitou os olhos ligeiramente. Ele havia lido sobre algo semelhante a isso em um tomo infernal. Era uma maldição que os demônios usavam para impedir que informações vazassem de seus contratados. Apenas o contratante poderia saber a informação e não poderia divulgá-la sem a permissão do demônio. Era essencialmente um feitiço de privacidade. Victor focou seus olhos dracônicos em Fanir e percebeu que mesmo com seus olhos, ele não conseguia ver nada. Se havia algo que ele não podia ver neste mundo, provavelmente era obra dos deuses primordiais. Considerando que a Nova Aurora teve vários deuses em sua organização, não seria uma tarefa impossível de ser realizada.
Você tem problemas de memória. Não se preocupe, é normal. Afinal, você bateu a cabeça quando foi capturado, não foi? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 761, o potencial da rainha. Você tem problemas de memória. Não se preocupe, é normal. Afinal, você bateu a cabeça quando foi capturado, não foi? Isso é verdade. Meu pai bastardo me jogou no chão em um ataque de raiva. A vadia mesquinha. Victor conseguiu não rir. Você parece se ressentir muito do seu pai. Ele comentou de forma neutra. Reenviar? Fanny bufou. Eu odeio, sua mera existência me causa repulsa. Porque ele simplesmente não morre logo. Sua presença só atrapalha. Conversar com Fanny foi muito interessante para Victor. A razão para isso era que essa situação parecia semelhante à de Nightingale, mas diferente ao mesmo tempo. Aqui, os filhos eram competentes e odiavam o pai porque a presença dele atrapalhava tudo. Em Nightingale, os filhos de Vlad eram simplesmente inúteis. Agora, sobre sua mãe. Qual é a sua opinião sobre ela? Minha mãe. Ela está bem. Além de sua atitude em relação ao meu pai, ela é mais útil do que ele. Na verdade, sempre me perguntei por que ela não era o alfa acima de todos os outros. Afinal, ela tem todas as características de um bom alfa. Bem, acho que ela não é forte o suficiente. Meu pai ogro, infelizmente, possui muito poder. Se há uma coisa boa sobre ele, é que ele é forte. Chega. Não vou ficar aqui parado ouvindo. Dormir. Victor falou na língua draconiana. De repente, Volk caiu no chão e ficou imóvel, roncando baixinho. Velho irritante, não vê que estou acelerando o seu trabalho? Apenas durma um pouco. Victor bufou. As pessoas ao redor começaram a suar frio quando viram a facilidade com que Victor lidou com Volk e como ele tratou seu rei. Victor era a personificação do desrespeito. Ele realmente não se importava com nada. Rei. Rei demônio, como você se atreve? Calma, ele não está morto, apenas dormindo. Victor revirou os olhos. Os betas de Volk se aproximaram de seu rei e perceberam que ele realmente estava apenas dormindo. Taza olhou para Volk dormindo no chão e suspirou de alívio. Por um momento, ela pensou que uma guerra havia acabado de começar. Logo suas feições voltaram ao normal, mas ela nem sentia mais vontade de se emocionar. Era óbvio que Victor estava controlando seu filho, e não valia a pena ficar com raiva de uma ferramenta sem emoção. Taza caminhou em direção a Victor e ficou ao lado dele. Onde eu estava? Você estava perguntando sobre a organização dele. Oh! Victor olhou para Taza com curiosidade, mas depois olhou para Fanny. Conte-me sobre sua organização, e você pode responder as perguntas de sua mãe também. Claro, vou te contar tudo. Fanny foi bastante compreensivo. Antes disso, Taz olhou em volta e encarou seus betas. Isole a área. Não quero ninguém entrando no perímetro. Isole o som desta área com isso e evite qualquer intruso. Taz era reservado o suficiente para não dar a Victor mais informações sobre os seus artefatos. Sim. Logo, homens e mulheres agiram rapidamente para cumprir as ordens de Taza. Ela olhou para os betas de Volk. E você, apenas pegue aquele homem e coloque-o no quarto dele. Ela olhou para Victor. Ele vai acordar logo, certo? Graças à bênção de Fenrir, ele só vai dormir por cerca de 30 minutos. Victor assentiu. Taza novamente sentiu um pequeno terror interior. Com apenas uma palavra, ele colocou Volk para dormir. Se ele realmente quisesse destruir todo este condado, seria muito fácil. É por isso que lidar com usuários de runas é complicado, ela pensou. Pelo que ela podia ver, Victor não era um Rune Master. Ele ainda os usava de forma bastante rudimentar em comparação com os deuses que ela conhecia, mas mesmo assim, a runa que ele usava carregava tanto poder. Exatamente que língua ele usou quando falou? Tudo o que Taz ouvia eram grunhidos estranhos e irreconhecíveis. Você não me ouviu? Taz olhou para os betas de Volk. Sim. Os betas de Volk se aproximaram do rei, e logo 2 homens o apoiaram.
Quando os betas partiram com Volca a reboque, a voz de Victor foi ouvida novamente. Acho melhor chamar Maya, Adam e Anderson. Maya e Adam, eu entendo, mas por que Anderson? Taza perguntou. Os lábios de Victor se esticaram em um leve sorriso. Não subestime meu amigo. Ele pode ser tão astuto quanto você, minha querida. Taza começou a questionar se ela havia perdido completamente o desenvolvimento de seus filhos. Eu estava tão envolvido com os problemas do reino que nem mesmo conheço meus próprios filhos. Ela pensou. Taza balançou a cabeça em uma tentativa de descartar os dilemas familiares, optando por resolvê-los em outro momento. Ela olhou para os betas que permaneceram para protegê-la. Você ouviu? Diga à matriarca do clã Licos, Maya, General Adam e o segundo príncipe para virem aqui também. Taza deu ordens adicionais. Os betas de Taza olharam para Victor por alguns longos segundos antes de responder, sim. Eles não tiveram escolha a não ser deixar seu alfa aqui com este homem, afinal, era a ordem dela. Depois que os betas de Taza partiram, deixando Victor e Taza efetivamente sozinhos com Fanir, Victor falou, ele é todo seu, Taza. Oh! Você não vai interrogá-lo? Esse é o seu trabalho, não é? Ele deu um pequeno sorriso. A pessoa certa para o trabalho certo, certo? Se for esse o caso, você, como rei demônio, deveria ser mais do que qualificado para o trabalho, certo? Não vou mentir e dizer que não tenho habilidade para isso, mas ele é seu filho, certo? Sem mencionar que tenho total confiança em você e em sua capacidade de fazer as perguntas certas. Você tem lidado com essas disputas por mais tempo do que eu. Você é excepcional quando se trata de política nas sombras. Victor não mentiu sobre isso. Afinal, se você colocar no papel, Taza deve ter mais de 5.000 anos. Afinal, o Egito Antigo, onde ela viveu, existia 2.600 anos antes de Cristo. Agora que penso nisso, como Adonis tem apenas 1.700 anos. Sua mitologia ocorreu na Grécia Antiga, o que deveria ter ocorrido 2.000 anos antes de Cristo. Victor pensou no mistério do homem chamado Adonis. A única conclusão a que ele pôde chegar foi que os mitos escritos nos livros não eram exatamente 100% corretos. Afinal, eles eram mitos e as pessoas interpretaram mal a história. Enquanto Victor pensava em bobagens, Taza o encarava com um olhar neutro e, ao mesmo tempo, intenso. Ao ouvir as palavras de Victor, ela sentiu um sentimento de satisfação brotar em seu coração. Então é assim que se sente quando você é valorizado. É incrível. Um sorriso imperceptível apareceu em seu rosto, mas logo desapareceu, deixando apenas a imagem de uma rainha disposta a cometer as maiores atrocidades para proteger seu povo. Acho que você deveria dar uma olhada a Fanir, quando você entrou em contato com esta organização. 10 minutos de perguntas e respostas moderadas se passaram. Naqueles 10 minutos, Taza não pôde deixar de se maravilhar com a capacidade de Victor de subjugar a mente de uma pessoa. Se eu tivesse isso, o meu trabalho seria muito mais fácil. Ela não podia deixar de desejar uma habilidade semelhante. Afinal, ela perdia muito tempo torturando seus inimigos. Às vezes, obter informações de um indivíduo pode levar anos. Era sempre mais fácil quando o inimigo era tão submisso. Enquanto Taza se maravilhava com as habilidades de Victor, ele não podia deixar de se maravilhar com ela. Ela era realmente perfeita como aliada. Todas as perguntas que ela fez foram precisas e abordaram todos os pontos que Victor queria perguntar a Fanir. Victor não gostou do status quo atual em Samar. Enquanto todos pensavam que Volk era o alfa acima de todos os alfas, a realidade era que ele compartilhava a responsabilidade com Taza, que era tão competente, se não mais, em governar quanto ele. Os lobisomens eram uma raça que rivalizava com os nobres vampiros. Eles tinham seu próprio planeta, árvore do mundo e economia. Eles até tinham um poderoso guardião que poderia destruir todo um panteão de deuses. Eles eram poderosos e Victor os queria como aliados. Portanto, ele decidiu apoiar Taza. Aos olhos de Victor, Taza era mais do que suficiente para governar como o alfa acima de todos os alfas.
E mesmo assim, a atual Taza era boa o suficiente para o que Victor estava planejando. Ela ainda não era a melhor que poderia ser. Ela ainda não havia atingido todo o seu potencial. O status quo que ela estava acostumada estava limitando seu potencial. Como Gianni no passado, Victor queria ver essa deusa florescer. Ele queria ver o que ela se tornaria. Uma mulher ficava ainda mais bonita quando fazia algo de que gostava. Uma deusa como Taza queria governar lado a lado com Volk? Claro que não. Como todas as deusas, ela era gananciosa e vaidosa. Ela queria mais, mas se limitava porque era mais fraca que Volk. Enquanto Volk teve o apoio de milhares de lobisomens que lhe deram força, além da bênção de Fenrir, Taza era uma deusa com o conceito de um deus e a bênção de um deus de nível superior. O que Taza precisava fazer para superar Volk? A resposta era simples. Ela precisava aumentar seu nível de divindade. Somente quando um deus realmente entendesse o conceito que eles exerciam, eles progrediriam naquele conceito. Um exemplo disso foi Afrodite, que aprendeu sobre o amor quando fez amor com Victor. Graças a esse fatídico encontro, a deusa do amor progrediu ainda mais. No final, eles não conseguiram descobrir muito de Fenrir, pois um poderoso feitiço de privacidade protegia todas as informações mais confidenciais. Mas com o que Fenrir foi capaz de revelar, eles começaram a juntar as peças do quebra-cabeça da organização New Dawn. Enquanto Taza começava a montar o quebra-cabeça do zero, Victor, que tinha informações privilegiadas sobre a absorção de Diablo, praticamente já tinha todo o esquema em mente. Foi nesse momento que Adam, Mai e Anderson chegaram. Taza percebeu imediatamente os novos visitantes. Vocês vieram. Ótimo. Victor. Por que você está aqui? Adam perguntou. Eu estava por perto e vim ver o súbito surto de poder que ocorreu. Foi quando me deparei com a disputa de ego entre Volk e Taza. Fenrir falou umas besteiras para mim, então resolvi me meter no assunto. E agora ele tá tipo esse. Victor apontou para trás dele. Todos entenderam imediatamente que Victor estava de alguma forma controlando Fenrir, mas eles não pensaram na possibilidade do feitiço vampírico, já que os sinais não eram como os do feitiço vampírico comum. Havia algo completamente diferente acontecendo. Esta foi uma dedução equivocada, já que Victor estava usando o seu feitiço vampírico, apenas seu charme era simplesmente forte demais devido à bênção de Afrodite e outras evoluções. Taz estreitou os olhos. Não foi uma disputa de ego, rei demônio. Sim, eu sei. Volk simplesmente não consegue lidar com sua mulher sendo mais competente do que Lee. Em vez disso, quer subjugá-la em vez de tratá-la como sua parceira. Por causa disso, ele teve um ataque de raiva quando as coisas não correram bem. Caminho. Bem. Taza tentou dizer algo, mas não conseguiu formar as palavras. Ela apenas aceitou suas palavras em silêncio, já que ele não estava errado. Idiota, não pense que me elogiar tanto vai conseguir alguma coisa de mim. Eu conheço o seu jogo. Ela pensou, mas o sorriso imperceptível que brotou das palavras de Victor ainda permanecia em seu rosto. Que homenzinho. Em vez de ficar feliz por ter uma esposa tão capaz, ele tem um acesso de raiva. Bem, essa deve ser a natureza dos lobisomens, eu acho, certo, Maia? Não é a natureza dos lobisomens, é a natureza dos homens em geral, Victor. Tive muitos maridos que eram exatamente como ele inicialmente, aqueles que não aceitavam que eu fosse melhor do que eles. Agora, eles são completamente submissos a mim. Ela riu levemente. Orgulho. Que coisa inútil. Pelo menos em certos aspectos. Victor sorriu. Isso eu posso concordar com você. Maia sorriu da mesma forma que Victor. Adam e Anderson observavam tudo com olhos neutros e desconfiados. Mesmo que tentassem não pensar que aquele homem estava tentando seduzir todas as mulheres que olhava, era impossível não pensar assim. Afinal, a própria existência de Victor os levava a se sentir assim. De qualquer forma, por que você nos chamou aqui? Adam perguntou. Taza, por favor. Deixe comigo. Maia estreitou os olhos levemente ao ver essa troca instantânea.
Quando eles se tornaram tão próximos, ela pensou, curiosa. Taza ficou em silêncio por alguns segundos e então começou a falar. New Dawn, uma organização composta por muitas raças e comunidades diferentes. É um grupo liderado por um conselho de 7, cada membro do conselho sendo a pessoa mais influente de sua respectiva raça. Meu filho era o número 2 desse grupo, representando lobisomens. Embora sejam numerados de 1 a 7, isso não significa que o número 1 tenha mais influência do que o número 7 ou vice-versa. Todos são iguais na pirâmide de poder. O número representa apenas os assentos disponíveis. Taza começou a explicar tudo o que havia aprendido para os 3 presentes. Mansão do clã Licos. Olhando para um grupo de homens e mulheres de cabelos brancos, olhos azuis e diferentes tons de pele, do chocolate ao bronzeado, Leona se sentiu um pouco deslocada naquela casa. Afinal, ela era a que tinha a cor de pele mais clara. Bem, minha aparência melhorou quando acordei como um lobisomem, então agora não pareço tanto com um vampiro. Atualmente, Leona estava visitando seu clã acompanhada por um homem alto, de meia idade, vestido de mordomo. Pelo que ela ouviu, ele era o familiar de Victor, o guardião de Roshani, um gorila que não era exatamente um gorila e recentemente se transformou em uma forma mais humanoide. Sim, era difícil de entender, mas ela estava satisfeita pensando nele como um ex-gorila. Senhora Leona. Não é nada, garotão. Vamos continuar. Ok. Eu não gosto desses olhares estranhos. Natalia comentou com uma careta. Ignore-os. Leona bufou. Tomar cuidado. Mesmo que eles sejam sua família, eles são estranhos para você, Kaguya disse. Claro, Victor não deixaria Leona vir sozinha para este lugar, mesmo que fosse a casa de seu clã. Portanto, todas as criadas, exceto Roshani, estavam acompanhando Leona naquele momento. Eles não são minha família. Minha família é Victor, minhas irmãs, meu pai e meu irmão. Leona se recusou a chamar esses estranhos de família, mesmo que fossem parentes de sangue. No final, eles não significavam nada para ela. No entanto, mesmo que ela não se importasse com eles, Leona ainda se importava com suas origens. Ela queria aprender mais sobre seu clã e ancestrais, então ela estava aqui. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 762. A presença dela muda tudo. Taza levou mais alguns minutos para explicar enquanto Victor lutava para compreender o que New Dawn desejava. Inicialmente, a organização era apenas um grupo de indivíduos que se uniram devido à presença avassaladora de Victor. Este grupo inicial consistia em Niklaus Orseman, um ex-vampiro conde, General James, um ex-general da Inquisição, e Fanir, o primeiro príncipe dos lobisomens. Como a organização indiretamente se envolveu em confrontos com Victor, eles ficaram cada vez mais frustrados e buscaram apoio adicional, o que os levou a Baal e Diablo. Com a chegada desses 2 demônios veio toda a influência por trás do exército demoníaco. Diablo planejou criar um novo panteão composto apenas por seres infernais dos 7 infernos. Graças a esta aliança temporária, o grupo estabeleceu contatos mais amplos com outras entidades infernais. No entanto, esta aliança foi quebrada pelos Anjos e Victor durante a última guerra, levando a organização a se envolver com outras entidades na tentativa de lidar com o novo rei demônio, Victor Alucard. Espere um segundo. Então a criação desse grupo não é minha culpa. Victor pensou, refletindo sobre o fato de que sua mera existência incompreensível foi o que levou esses seres a buscar ainda mais apoio, direto ou indiretamente. Não apenas esses seres, mas Victor também intimidou indiretamente os muitos panteões com seu crescimento rápido e assustador de poder. Para os deuses, Victor era como uma jovem estrela em ascensão se tornando popular. A princípio, eles se divertiram com o comportamento jovem e arrogante de Victor, mas ao acordar alguns anos depois, perceberam que esse menino havia se tornado forte o suficiente para ameaçar completamente seus panteões. A evolução de Victor foi muito rápida. Ele passou de um mero progenitor novato para lutar contra um rei demônio totalmente amadurecido.
Um gênio como ele inspiraria medo em qualquer ser sobrenatural, seja Deus ou mortal. Diante dessa existência abissal, os panteões começaram a fazer algo que nunca haviam feito antes devido ao status quo. Eles começaram a buscar alianças com outros panteões ou grupos. Não apenas os deuses da terra, mas deuses estrangeiros como os deuses antigos de Nitingale também devem estar envolvidos. Para eles, sou como uma versão aprimorada de Vlad que precisa ser eliminada a qualquer custo, pensou Victor, ciente de que sua existência chamava a atenção de vários grupos ao redor do globo. A cada nova descoberta sobre o estado do mundo, a motivação de Victor para buscar aliados e construir seu próprio domínio aumentava. Era evidente que sua existência despertava o interesse de inúmeras facções ao redor do globo. Ser uma estrela brilhante também tinha suas desvantagens. Mas Victor se importava com isso? Claro que não, ele nunca desistiria de um desafio. Ele faria o que sempre fazia, preparar, ficar mais forte e fazer mais aliados. Desde o início, Victor nunca escondeu seu poder. Porque ele deveria. Ele era o maldito progenitor, discípulo de Scatashi e um homem chamativo por natureza. Qualquer coisa que ele fizesse seria feito de maneira grandiosa. Esse era o estilo de Victor. Com essa atitude, ele chamaria a atenção, querendo ou não. Portanto, ele estava preparado para enfrentar o que o destino reservava para ele. Esse idiota. Maia franziu a testa em frustração, incapaz de acreditar que o primeiro príncipe pudesse ser tão ingênuo. Ele é mesmo seu filho, Taza. O que aconteceu com aquele homem inteligente de quem você costumava falar? Maia perguntou, perplexa com a situação. Infelizmente, tenho que concordar com você, suspirou Taza, olhando para o filho com uma expressão complicada. Parece que a pressa e a ganância podem transformar até mesmo um dos homens mais inteligentes em um tolo. Talvez ele também tenha sido manipulado, Adão sugeriu. Taza e Maia olharam para Adão. O que você quer dizer, meu filho? Perguntou Maia. Como a rainha explicou, ele está sob um poderoso feitiço de privacidade que nem mesmo Alucard pode quebrar. Adão começou, explicando seu raciocínio. Se existe uma entidade tão poderosa capaz de fazer isso dentro desta organização, é plausível assumir que Fanir pode ter sido manipulado. Conhecendo o primeiro príncipe, aposto que no começo ele estava apenas tentando usar esse grupo para se tornar o rei dos lobisomens. E uma vez que ele alcançasse seu objetivo, ele abandonaria esse grupo. Uma organização dessa escala nunca permitiria que uma ferramenta potencialmente poderosa como o rei de uma nação fosse embora tão facilmente. Maia acrescentou, entendendo o cenário pintado por Adão. Ela percebeu que teria feito o mesmo se estivesse no comando desta organização. Correto, Adão concordou. Adão conhecia bem os filhos mais velhos de Taz e Volk. Ele os viu crescer, os ensinou e entendeu suas personalidades. Embora ele fosse astuto, ele sabia que Fanir sempre foi leal aos lobisomens e nunca entregaria voluntariamente seu povo a estrangeiros. Se tivesse que apontar a criança que menos conhecia, seria a mais nova, que acabara de nascer. Quem disse que eu não poderia quebrar o feitiço de privacidade? De repente, a voz de Victor ecoou pela sala. O grupo de lobisomens olhou para o rei demônio com olhares neutros, mas cansados. Existe alguma coisa que esse homem não possa fazer? Ele não é muito competente. Tal existência deveria ser permitida. Adão se perguntou, perplexo com a quebra de seu paradigma. Afinal, a existência de Victor era simplesmente desconcertante. Deve haver coisas que ele não poderia fazer, certo? Se Victor pudesse ouvir os pensamentos de Adam, certamente o acalmaria e sugeriria que ele tomasse um chá de camomila para relaxar, pois ele não era onipotente. Havia limites para suas habilidades e era por isso que ele confiava em seus subordinados. Você pode quebrar o feitiço? Por que ainda não o fez? Perguntou Anderson. Por respeito a Taza. Victor respondeu. Taza ficou surpresa ao ouvir seu nome mencionado de repente. Victor voltou seu olhar para Taza. Se quisesse quebrar o feitiço de privacidade, eu teria que matar Fanir. Um arrepio percorreu o corpo de Taza ao ouvir as palavras de Victor.
E apesar de quem você é, eu sei que você não seria capaz de matar seu próprio filho. Você o faria sofrer por seus atos tolos de uma forma que ele desejaria a morte, mas você nunca o mataria. É por isso que eu não mencionei tal possibilidade, explicou Victor. Maya, Adam e Anderson olharam para os dois com suspeita evidente em seus rostos. Como Victor se aproximou tanto da rainha para entendê-la tão bem, Taza ficou perplexa ao olhar nos olhos de Victor. Era como se todas as barreiras naturais que ela construiu ao longo de sua vida, barreiras que nem mesmo Volk poderia superar, simplesmente não existissem diante dele. Ela se sentiu totalmente vulnerável sob aqueles olhos dracônicos. Era uma sensação aterrorizante, mas doce. Saber que havia alguém que poderia entendê-la e compreendê-la de relance fez seu interior se contorcer com um sentimento agridoce. Naquele momento, a rainha lutou muito para manter sua expressão impassível, uma habilidade que ela aperfeiçoou ao longo de sua vida. De repente, Victor desviou o olhar de Taza e se virou para a saída. Onde você está indo? Taza não pôde deixar de perguntar inconscientemente. Por um momento, quando ela viu Victor se virando, ela sentiu um leve pânico. Acabamos aqui. De agora em diante, é o seu trabalho, disse Victor, olhando para o grupo com um leve sorriso. Então, vou aproveitar minhas férias. Eles haviam esquecido que o motivo de Alucard estar neste país era para férias. Se precisarem da minha ajuda, sabem onde me encontrar, disse Victor, oferecendo seu apoio ao grupo. Maya de repente saiu de seu estupor e exclamou, espere um minuto. Ela correu em direção a Victor e começou a caminhar ao lado dele. O que é? Ele questionou. Você está de férias, certo? Deixe-me ser seu guia. Você está entediado, não é? Sim, imensamente. Victor ficou momentaneamente surpreso com a resposta honesta, mas logo sorriu levemente. Então, seja meu guia, Maya. Claro, vamos. Conheço um lugar que serve comida incrível. Eu já disse que só posso consumir sangue e água. É uma pena ser um vampiro. Eu concordo com você neste caso específico. O olhar intenso de Taza para Maya era tão penetrante que Adam poderia jurar que a rainha queria perfurar o corpo de sua mãe. Adam não era um tolo, ele podia ler nas entrelinhas. Mesmo que Victor não estivesse fazendo nada, sua mera presença era uma arma perigosa. A maneira como Maya e Taza estavam se comportando era prova suficiente. Pelo que ele conseguia se lembrar, Taza nunca havia mostrado tanto interesse por outro homem como agora. Os sinais eram óbvios demais para serem ignorados. A maneira como Maya estava agindo era natural. Ela sempre foi assim. Mas Adam nunca tinha visto sua mãe demonstrar tanto interesse por alguém por tanto tempo. Até mesmo seus pais acabariam sendo esquecidos por ela, lembrados apenas quando ela estava frustrada ou relembrando os velhos tempos. Adam suspirou internamente. Acho que você deveria dar uma olhada. Ainda bem que eu não tenho esposas. Ele se alegrou com esse fato em particular. Ele não saberia como lidar com isso se sua esposa olhasse para Victor daquele jeito. Sim, vou mantê-lo longe de minha esposa, concordou Anderson. Cada vez que via Victor interagindo com uma mulher diferente, sentia desconforto, como se estivesse prestes a usar um chapéu verde. Aqueles eram seus instintos masculinos alertando-o, fazendo o possível para impedi-lo de usar um chapéu verde. E como um bom lobisomem que seguia seus instintos, ele os obedeceria. Fanny de repente acordou do feitiço de Victor, olhando ao redor confusamente. Por que estou preso no gelo? Seu tolo, Anderson zombou de seu irmão, virando-se para sair também. Ele tinha algumas coisas para cuidar. Espero que não haja traidores na minha facção. Anderson estreitou os olhos ameaçadoramente. O que? Taza perguntou quando notou o olhar de Adam. Minha rainha, você precisa da minha ajuda? Adam perguntou respeitosamente. Taza permaneceu em silêncio brevemente antes de falar. Vá, Adam. Se precisar de você, eu chamarei você. Muito bem. Quando Adam se virou para sair, Taza começou a dar ordens a seus betas. Leve esse tolo para a masmorra. Quero os nomes de todos com quem ele interagiu no passado. Sim. E alguém traga aquele vão.
Taza parou de falar quando percebeu o que estava prestes a dizer. Deixa pra lá, faça o que eu disse. Sim. Por algum motivo, parece que estou no clã da neve, mas com cheiro de cachorro molhado no ar em vez de vampiros estoicos, comentou Natalia. Agora que você mencionou, nossos clãs têm características bastante semelhantes, não é? Leona concordou. A diferença mais notável seria a cor dos olhos, o tom da pele e o tamanho dos seios, observou Natália, olhando especificamente para os seios de Leona. Leona cobriu a parte superior do corpo. O que você quer dizer com isso, hein? Viu? Até o tom delinquente é o mesmo. Tem certeza de que não é uma filha bastarda do clã da neve? Eu não sou um maldito vampiro, Todas as mulheres do clã Licos têm corpos mais magros e atléticos. Acho que é uma coisa genética, comentou Kaguya. Isso faz sentido. Afinal, Maia não parece muito milf, ao contrário de Agnes, explicou Maria. Você poderia, por favor, não usar esse termo pornográfico aqui. Eve falou com Maria. Basta chamá-la de matriarca, como você faz com Maia. Não seja uma Maria degenerada, Bruna falou com desdém. Cala a boca, Bruna. Sua freira pervertida. Maria estalou. O quê? Eu não sou pervertido. Diga isso enquanto olha para o seu corpo lascivo. Tem certeza que você não é uma sucubus? Não bata nos meus seios, Hugo. Vocês podem ficar quietos por um momento. Leona colocou a mão na cabeça ao ouvir várias mulheres falando em sua mente. Por um momento, ela pôde entender como Deadpool se sentiu quando ouviu várias vozes em sua cabeça. Não é à toa que ele ficou ainda mais louco, pensou Leona. Caminhando por mais alguns minutos, Leona parou de repente e pisou no chão de forma frustrante. Por que esse maldito lugar é tão grande? Que desrespeitoso falar assim da sua casa. Leona, Natalia e Big viraram suas cabeças e viram uma mulher alta com cabelos curtos que eram brancos como a neve e olhos verde esmeralda. A mulher usava uma jaqueta preta curta que mal cobria os seios, revelando um decote sedutor. Seus braços estavam expostos e ela usava calças pretas justas combinadas com salto alto. Ficou claro que seu estilo foi fortemente influenciado pela avó de Leona. A prova inegável estava em seu abdômen, exibindo um abdômen tanquinho perfeitamente definido, uma prova de seu esforço diligente em alcançar um corpo tonificado. Cada músculo abdominal era nítido e delineado, desenhando linhas perfeitas ao longo de seu estômago, transmitindo a disciplina e dedicação que ela dedicou à sua rotina de exercícios. Cada curva e contorno de seu corpo apresentava um equilíbrio ideal entre força e elegância, pois seus músculos se destacavam sob sua pele levemente bronzeada, demonstrando sua incrível forma física. 3 homens estavam atrás da mulher, claramente membros do clã Licos, o que significava que eles eram a família de Leona. E quem é você? Nossa, que rude, esqueci de me apresentar para minhas sobrinhas. Ela sorriu sedutora gentilmente. Meu nome é Bellatrix Licos, mas você pode me chamar de Bella. Então você planeja lançar a maldição Cruciatus em mim e deleitar-se com minhas expressões de dor, entendeu? Leona. Natalia beliscou o braço de Leona. Aí, pare, isso dói. Bella apenas olhou confusa para Leona. Não se preocupe, é apenas uma piada interna. Leona disse enquanto resmungava internamente sobre pessoas incultas que não entendiam nada sobre cultura. Bella olhou para Leona com um olhar avaliador, notando claramente que a nova criança tinha um senso de humor peculiar. De qualquer forma, permita-me apresentar esses homens atrás de mim. O mais velho com o rosto assustador é Ivan Licos. Ele é meu irmão, meu marido e seu tio. Olá. Olá. Leona respondeu enquanto seu cérebro parecia desligar. O cara de bebê é o Marcelo, é meu irmão, meu marido e tio seu também. Olá. Olá. Leona automaticamente retribuiu a saudação. O menor é o Rodrigo, que tem apenas 1,65 centímetros de altura, é meu sobrinho, meu marido e seu primo. Eu não sou pequeno. Vocês são os malucos altos. Vocês sabem que na Ásia,
Eu seria normal, certo? Rodrigo reclamou. Sim, sim, já ouvimos isso várias vezes. Ah não, respondeu Marcelo sarcasticamente. Leona olhou para o grupo por um longo tempo, experimentando o fenômeno chamado choque cultural. Não importa o quanto ela olhasse ao redor, todos pareciam achar o que Bela tinha acabado de dizer completamente normal. Que diabos? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.